E aí, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade à aula, tá? Terceira parte. A gente falou um pouco sobre limite de continuidade. É importante vocês reverem, refazerem, entenderem. Se não entenderam, olhem de novo. Se não entenderem de novo, pesquisem, tá? Estudem, tá? É importante vocês terem noção do que a gente está falando. Agora eu quero falar um pouco para vocês, tá? Que é a questão de propriedades de limites, tá? Muitas vezes se tem a necessidade que a gente calcule os limites agora de forma algébrica, tá? Não somente vendo a parte questão gráfica, vendo os limites à esquerda e à direita, tá? Contrapondo os gráficos e os padrões numéricos. Então é importante, tá? Com isso, é necessário que a gente tenha em mente propriedades em relação aos limites, tá? Então, vou dar algumas propriedades para vocês, tá? É bom que vocês entendam o que vocês têm que fazer, a gente vai dar alguns exemplos, porque a gente só sai da questão algébrica, tá, de limites, a gente não consegue verificar pela esquerda e pela direita, mas a gente consegue a partir das propriedades de limites, tá? Então é importante. Não quero que vocês decorem as propriedades, mas quero que vocês entendam as propriedades, tá? Supondo que existem os limites, limite f de x com x tendendo a a, limite g de x com x tendendo a a, e c um número real qualquer, agora a gente vai aprender sobre limites, tá? Propriedades limites. Propriedade 1, tá? Limite de f de x mais g de x, tá? Quando a gente tem o limite dessas duas funções, é igual eu tirar, tá? E somar esses dois limites, tá? Então tem uma função, tá? Em vez de somar o valor de uma função e somar o valor que dá uma outra função, e aí fazer o limite dela, eu posso, tá? É a mesma coisa, tá? Que fazer o limite da função f de x, com x tendendo ao mesmo valor, né, x tendendo a a, e somar com o limite de g de x quando x também tende a novamente. Tá? Então eu tenho o limite de duas funções. Ao invés de eu calcular a função a, função f de x, calcular a função g de x, e a partir desse valor aí calcular um limite, não. Eu separo em dois limites, tá? A f de x e g de x. Então esse é a primeira propriedade. Igual uma propriedade distributiva, tá? O limite de f de x mais g de x é igual à soma dos dois limites, tá? É igual na matemática, que vocês sabem, né? Vocês têm, como eu disse, vocês têm um conhecimento vasto da matemática básica. Isso é uma propriedade distributiva, né? Não estou falando grego para vocês, estou falando matemática básica, né? Quinta, quarta, terceira série, né? Então, eu acho que vocês têm essa lembrança, tá? Se não lembram, estou falando agora para vocês saberem. Segunda propriedade, se na soma a gente soma, né? Na subtração a gente subtrai. Muito bem. Então, se a gente tem um limite de duas funções, tá? F de x menos g de x, ao invés de fazer calcular o f de x e subtrair pelo g de x e depois fazer o limite de x tendendo a a, tá? A gente separa em dois limites. Limite de f de x com x tendendo a a, menos, né? Porque é uma subtração, tá? Limite de g de x com x tendendo a a. E aí somo valores que eu achar desses dois limites, tá? É a mesma coisa. É uma propriedade também distributiva, tá? Só que negativa, tá? De subtração. De subtração. Outro exemplo para vocês, vamos para a terceira propriedade, tá? Eu tenho o limite, então dentro do parênteses, tá? Eu tenho uma constante e uma f de x, tá? Ao invés de precisar calcular isso, eu tiro a constante para fora, tá? Porque o limite de uma constante é a própria constante, tá? Então tiro a constante para fora, o czinho para fora, e calculo o limite da função f de x com x tendendo a a. Bem basicão, bem tranquilo, bem barbado para vocês, tá? Então é isso, tá? Você pode tirar o c, que é um número real qualquer, que é uma constante qualquer, nesses casos uma constante para fora, sem precisar calcular, tá? Então não preciso fazer vários cálculos, não, é só multiplicar no final, tá? Estou tirando ele para fora, tá? É uma multiplicação lá, mas tiro para fora e depois faço o cálculo para facilitar o limite, tá? Aí depois eu calculo o limite tendendo a A, tá? Outra propriedade, tá? Quarta propriedade. Limite, então, de f de x, g de x, tá? Então eu tenho duas funções,
que estão sendo multiplicadas, tá? Em vez de multiplicar e depois tirar o limite, eu posso separar no limite de f de x multiplicado pelo limite de g de x, com x tendendo a A nos dois casos, tá? Uma nova propriedade aí para limites. Então, nesse caso, se transforma na multiplicação de dois limites. Eu tenho uma multiplicação de duas funções, tá? Mas posso, uma questão de facilidade, né, da álgebra, né, que a gente está fazendo, separar na multiplicação de dois limites, tendendo ao mesmo número, ao A. Eu gostou. Seguindo, tá? Quinta propriedade. Numa divisão é a mesma coisa. Se eu tenho um limite, tá, de f de x, tá, da função de x, dividido pela função de g de x, com x tendendo a A, eu posso separar em dois limites, tá? Limite de f de x com x tendendo a A, dividido pelo resultado que der do limite de g de x com x tendendo a A. Se o limite de g de x for diferente de zero. Por quê? Por quê? Porque não existe divisão de zero. Se der uma divisão para o zero, dá uma coisa que eu não consigo, né, calcular, tá? Então a gente não pode quando o limite de g de x for igual a zero. Por isso que a condição para fazer isso é o g de x ser diferente de zero, tá? Então essa é a divisão de dois limites. Outra propriedade, olha que beleza, tá? Mesma coisa, tá? Se eu tenho um limite, tá, de f de x elevado a n, com x tendendo a A, eu posso fazer, tá, o limite de f de x com x tendendo a A e só depois elevar a n, tá? Onde n é um número inteiro positivo, senão dá errado, tá? Então tem que ser um número inteiro e tem que ser um número positivo. Eu posso aplicar essa sexta propriedade, tá? Uma coisa que eu já falei, propriedade 7, de limite de uma constante é sempre uma constante, tá? Por exemplo, 2x mais 2, limite, o que é o constante aí? É o 2 que está lá sozinho, tá? Então eu posso calcular que o limite de 2 é igual a 2, tá? X tendendo a A. Limite de x igual a A, tá? Oitava propriedade, tá? Então o limite de x quando x tende a A, o próprio A, é o próprio A, tá? Então o x de limite de quando é igual a A, ele tendendo a A, é o próprio A, tá? Limites fáceis. Nona propriedade. Limite de x na n é igual a na n, tá? X tendendo a A, onde n é um número par, um inteiro positivo, tá? Como no anterior, quando o número é elevado a um inteiro positivo, será a própria tendência da elevada, tá? Nesse caso, tá bom? Ótimo. Limite 10, tá? Se eu estou indo muito rápido, voltem, tentem entender, porque vai ficando cada vez um pouco mais difícil. Não mais difícil, mas mais de difícil interpretação, tá? Por exemplo, esse limite, tá? O limite possui uma função dentro do radical. Com isso, podemos deixar a raiz de fora do limite, tá? Então, a gente deixa a raiz de fora do limite, tá? Ó, a raiz que está lá, a gente deixa fora do limite, tá? Mas com os cuidados com o índice, tá? Por isso, inteiro positivo terá que ser maior que zero. Senão será negativo para ter uma raiz negativa. Então, não pode ter uma raiz negativa, tá? Então eu tenho o limite da raiz de n, tá? O índice é n, tá? F de x com x tendendo a zero, tá? É igual, tá? Olha só o que eu fiz. Eu coloquei o limite para dentro da raiz, tá? Limite de f de x quando x tende a zero. Se f de x for maior que zero, n é um inteiro positivo. Se for menor que zero, n é um inteiro positivo ímpar, tá? Também uma nova definição, uma nova propriedade de limites. Com isso, tá? Vamos ver quanto tempo a gente tem aqui. 10 minutos, tá? Perfeito. Cara, estuda a propriedade, tá? Dá uma olhada de novo. Vai ser importante para a gente realizar esses exemplos que eu vou falar para vocês, tá? Deixa eu me tirar. Opa, vou tirar essa parte aqui. Vou voltar aqui, vou me tirar aqui, tá? Esse limite que a gente vai ver na próxima parte da aula, na mesma aula, mas na próxima parte, tá? A gente vai ver esses exemplos aí. Se o limite de f de x é igual a 9 e limite de g de x é igual a 4, tá?
com os dois tendendo a 3, tá? Calcule, tá? Limite de 3 vezes f de x mais 2g de x. Pausa, calcula. Não vamos precisar nem pausar porque está na próxima aula, tá? Mas façam isso, tentem fazer com base naquilo, nas propriedades, naquilo que a gente viu até agora.